O terceiro céu, que é o céu de Vênus, Dante põe os devotos. Veja, no segundo céu, existe uma recompensa sensível, material. Então, algo de fato, a pessoa faz o bem e tem um ganho real no mundo. No terceiro céu, veja, é mais sutil. O que é o devoto? O devoto é aquele que faz o bem, mas ele não tem um ganho real, palpável. Ele tem um ganho interior. Ele sente algo bom. São os devotos. São aquelas pessoas que, por exemplo, o Dante põe lá as freirazinhas religiosas. Tem uma alegria, tem um gozo, tem uma alegria em conviver com coisas belas, em conviver com religião, por aí vai. Mas não é só isso. Tem gente que tem alegria, sei lá. Você tem que ver, cada um seleta uma coisa. Vai, em dar aula, em livrar as pessoas da ignorância, em cuidar de doente, em cuidar de velho, em ir no orfanato, em, sei lá, atravessar a velhinha na rua, em visitar a avó, sei lá, entendeu? Não tem problema você se meter nesses lugares nos quais você tem um ganho sensível. É normal do desenvolvimento humano, volto a falar, é normal do desenvolvimento humano, no início da bondade, você ter uma recompensa. Isso é a estrutura normal do mundo. Fala, quem me perguntou? Não. A esmola é aqui em cima. É mais para cima. Eu vou te falar aqui onde é que pode entrar a esmola aqui. Perdão. A faculdade do segundo é a razão. E a faculdade do terceiro é o concupiscível. Tá? Deixa eu só localizar a razão para vocês aqui. O senso comum a gente entendeu de algum modo, não entendeu? O senso comum é tipo os sentidos. O que é a razão? Só para a gente não confundir razão com inteligência. Tá? A razão é o seguinte, olha só, pessoal. Isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito interessante. Cola comigo aqui um pouquinho. Aqui é importante a gente falar disso. No processo de conhecimento, a gente tem umas etapas. Então, a primeira coisa que a gente conhece é o mundo sensível. Ou seja, a luminosidade, o cheiro, aquela coisa que a gente falou, entra na gente. Depois, a pergunta que a gente faz é... Tem uma outra pergunta que a gente vai fazer. E aí a razão, a gente precisa entender ela direitinho. Tá? Olha aqui. Você está na minha frente. E você está na frente dela. Não é assim? É uma pergunta que a gente não se faz. Mas olha só. Que coisa curiosa. Preste atenção aqui em mim. Preste atenção aqui em mim. Como é que eu pego a profundidade e a unidade das coisas? Olha a pergunta. Olha o que eu estou perguntando. Por que é que eu não acho que isso aqui tudo é um borrão único? Tu está entendendo o que eu estou perguntando ou não? Olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Existe uma informação de cores, né, de luz, que vem de mim e vem do que está atrás de mim. Não é isso? Como é que você pega a minha unidade e a unidade da tela que está ali atrás? Como é que você sabe que eu sou um corpo e o painel é um outro corpo? Você parou, entendeu a pergunta? O que é que eu tenho que faz com que eu não me confunda e achar que isso aqui tudo é um puta de um borrão em uma dimensão só? Preste atenção, que cada uma dessas coisas tem uma forma, isso a gente já viu. O meu problema não é cada uma dessas coisas ter uma forma, o problema é assim, como é que eu sei? O que é visão, ele não é visão. Porque olha só, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A visão... Preste atenção em mim. A visão é a seguinte, olha só. Ela é um sentido plano. O que é que contorna e dá a tridimensionalidade? O que é que faz o cálculo trigonométrico? O que é que dá... Isso é a razão que faz. O olho não faz isso. O olho, ele apreende tudo num plano. Existe uma... Esquece cérebro. Esquece cérebro.
Existe uma faculdade... Exato. Existe uma faculdade humana que pega a proporção do mundo. Essa faculdade humana chama-se razão. O que é a razão? O que é a razão? A razão é essa faculdade de cálculo, de completar as coisas. Então, olha aqui, a primeira coisa que a razão faz, e nas turmas anteriores eu explicava isso de modo mais simplificado, mas eu gosto de vocês, então eu vou complicar. Dá para complicar isso quanto a gente queira, tá? Eu não vou complicar muito. Mas assim, nas turmas anteriores eu dizia o seguinte, olha, a razão é simplesmente aquela faculdade que faz o cálculo, que faz com que eu consiga enxergar a distância, enxergar, entre aspas, entre eu e a xícara, e pegar a xícara e levar até a minha boca. Mas não é só isso que a razão faz. A razão ela também calcula a proporção da... não é a proporção, a razão ela calcula... A razão ela calcula... Olha aqui. Presta atenção em mim. É mais do que volume, é mais do que isso tudo. Ela calcula que você tem uma costas que eu não estou vendo. Você está entendendo ou não? Porque eu sei que você tem costas. Quem me diz isso é a razão. A razão me instala nesse mundo de proporção e de corpos que tem unidade, tem proporção, que tem distância, que tem um contorno. Você está entendendo ou não? A nossa percepção visual, tátil, gustativa, ela entra na gente e a razão já pega e já dá uma razão. O que é razão? Lembra disso? Do colégio? Lembra? Calcule o x da razão. 2 sobre 6 igual a x sobre 3. Lembra? Isso era uma razão. Lembra no colégio isso? 2 sobre 6 igual a x sobre 3. Quanto que é x? X é um termo desconhecido, a princípio, mas só que você consegue conhecê-lo se você faz o cálculo. Você chega a uma precisão do que é o x. X é 1. Né? 2 sobre 6 igual a x sobre 3. Quanto é x? 1. Né? Isso é uma razão, é um cálculo. Ou seja, tem uma constante, tem uma proporcionalidade. Então a gente tem uma faculdade dentro da gente, que é a razão, que é a responsável por fazer esse cálculo. Que é um sistema de orientação no mundo, no qual a gente não se confunde. É muito maneiro essa porra, né? Porque a gente pode usar isso de modo trivial, a gente pode ver trivialmente a coisa. Fala, é assim, mas não é assim. Bem, a gente tem ali uma proporção, um contorno, isso é a razão que vê. Então deixa eu dar um exemplo prático pra gente. Estava eu, certo dia, lá em casa, né? E aí, acordo. Entro na cozinha e vejo a seguinte cena. José. José. Com uma xícara na mão. José com a xícara na mão. Fazendo assim. A xícara estava cheia de Nescau. Eu entro. Tava eu, cheguei na cozinha, tá José e vira. Hã? Fofinho, vira. Negócio. O que o José estava fazendo? Merda, né? Óbvio. Criança. Mas o que é isso? Ele está calculando. Ele está calculando. Então, olha só. Altura mais líquido com copo igual a x da questão. Deixa eu ver o que acontece. Cai. E se você desse 1000 copos para ele, ele derrubaria 1000 vezes esse copo no chão. Você entende o que ele está fazendo? O José tem 2 anos.
O que ele está usando ali? A única faculdade superior que ele tem. A razão, coitado. Entendeu? Ele está calculando. Então, quando eu entro na cozinha e vejo aquilo, o que acontece comigo? Pode acontecer várias coisas. A primeira delas, eu me alegro, porque ele deixou de ser, né, um peixe beta. Ele não está mais só padecendo o mundo. Ele está agora usando a razão, que já é uma faculdade superior. Ele está calculando. Que bom! Está calculando. Né? Só que aí temos um chão sujo. Cheio de Nescau derramado. E a pergunta que vocês fizeram, a pergunta que vocês não fizeram, vocês deviam ter feito é a seguinte. Ítalo, o José tem 2 anos. Como essa xícara foi parar na mão dele? Cheia de Nescau. É porque eu omiti uma parte importante da história. Ao lado do José, quem está? Antônio. Aquele sujeito que já tem 6 anos. 7. Então o que ele quer fazer? Ele já está usando outras faculdades ali. Ele já quer começar a fazer as coisas boas. A ajudar o seu irmão a não ter fome de manhã. Não é isso? Então o que o Antônio fez prestativamente? O Nescau para o seu irmãozinho. Não é isso? Está tudo ordenado. Mas temos um chão sujo ainda. Não é? Ainda temos um chão sujo. E é nessa hora que o princípio antropológico tem que ver a cabeça do pai. Em primeiro lugar, não ficar puto e não brigar com José. Porque ele está usando o que ele pode, coitado. Ele tem a razão ali, então ele está usando. Depois eu podia brigar com o Antônio. Mas se eu brigo com o Antônio, eu perco uma chance que eu tenho. Qual é a chance? Antônio, o José sujou tudo. Eu vou lá dar um banho nele e você limpa a cozinha. Se eu brigo com o Antônio, ele fica puto. E aí eu ia ter que limpar. Mas o Antônio não. Ele está usando ali a sua faculdade de bondade. Então ele vai limpar a cozinha, porque ele quer ser bom. Desde que eu não tenha brigado com ele. Porque aí já não, ele não vai ser bom mais, já estou puto mesmo. Entende ou não? Isso é usar princípio antropológico para educar a gente, para você não ter trabalho. Porque a única pessoa errada dessa história sou eu, que acordei mais tarde. Porque se eu tivesse acordado na hora certa, nada disso teria acontecido. Então eu fiquei enrolando, minha mulher não estava em casa. Eu fiquei enrolando, obviamente. E resolvi ir para a cozinha e acontece essa cena que eu presenciei. Não é? Só que aí eu chego no banheiro, para dar o banho no José, e encontro uma outra pessoa no caminho. Porque tem gente lá em casa, então não é difícil encontrar. Quem eu encontro no caminho? O Ítalo, que já tinha 8 anos à época. Que também está na mesma pira do Antônio, de querer fazer coisa boa. Ítalo, dá um banho no José. É uma maravilha ter um monte de filho. Eu só gerenciei. E aí o Ítalo deu banho no José, vestiu o José ficou feliz porque interagiu com o irmão, o Antônio adora produto de limpeza e panos. O José fez o que ele sabe fazer, que é nada e merda, é José. E eu fiz o que eu sei fazer de melhor, que é entender as coisas e explicar. E voltar pra cama. Exatamente. Essa é a coisa. Então tá tudo organizado. O que eu tô chocada é que eu não sei nem de onde vem a ideia de que isso é um absurdo, entendeu? E assim, mas não vem essa ideia para algumas pessoas? Uma ideia que é um absurdo, só que aí eu paro para pensar. Mas o absurdo não é isso, não. E não é absurdo. O que é absurdo é o que eu tô fazendo com meu filho, absurdo entendeu? Não é isso, não. Eu sei. Não sei o que você tá falando com teu filho. Não. Mas é que... Não. Ele tem Magia 6 negra. anos. Não, ele tem 6 anos. E eu falei, meu filho é um aleijado. Eu sei. E por minha culpa. É claro porque que é. eu não deixo ele fazer nada. Óbvio, você tolhe. Você não pode pegar na geladeira, você não pode amarrar seu sapato, mamãe vai fazer. Não amarra o tênis, não falei brincando, não. Não amarra. Porque hoje em dia tem aquele... Aham, é. Que loucura. Agora, que horror, né? Que horror. Agora é óbvio que o sujeito vai chegar com 40 anos e não vai ter passado a 4ª camada. Exatamente, é óbvio, mas é óbvio. Mas é óbvio que é isso. Achei muito legal o que você falou do filho mimado de 7 anos. Microfone.
que você falou essa semana do filho mimado de 7 anos. Que Ah, aí do cartão de crédito, né? Achei o máximo, até repostei, porque... É isso aí, porque não parece um absurdo o que eu estou falando? Parece, mas não é. Mas não é. Sabe por que não é? Porque pode ser assim. Então não é absurdo. Não, mas não, olha só, presta atenção. Não é nada, pelo amor de Deus, não tem nada demais. Nada demais. É só isso mesmo. Ela acabou de fazer. Ela acabou de fazer. Tem mil explicações aí para isso, tá? A gente perdeu assim. Tem mil explicações para isso. Porque, é claro, você vê um moleque de 6 anos, ele tem que conseguir já arrumar a casa. Mas não é fazer assim, ah, mãe. Não. É o normal. É o normal. Eu vou te chamar um dia para lá em casa para você ver. É assim, ó. Pode... Assim, você fala para algum deles, você pode pegar uma água? Os 3 levantam para pegar água. Para o outro irmão. Entendeu? Porque o normal da vida é esse. Não é para você pegar uma água, mãe, pegar água. Eu falei, que é isso? A mesma coisa, né? Em qual momento da antropologia, da nossa história, a gente perdeu isso? E eu acho que, assim, dentro da minha mente aqui agora, eu casei com essa servidão de você se instalar no mundo, servir e entender qual é o amor, qual é a divindade que tem nisso. É que o serviço tem uma acepção muito ruim hoje em dia também. É feio, assim, parece que você está diminuído. Mas nunca foi assim, né? Assim, ó, quem quer ser o primeiro, que seja o último. O servo servorum Deis. Isso sempre foi uma realidade do mundo. E o mundo funciona assim. E é engraçado que eu tive filha com 14 anos. Eu tenho uma menina de 20 Parabéns. e tenho um menino de 3. Então, e quando a minha menina de 20 nasceu, óbvio que eu não tinha maturidade, continuo não tendo. Tá? Tô chegando lá, a gente chega lá. Só que eu lembro muito na infância dela, quando ela vinha com esse princípio de preguiça, você vai me servir, vem cá, você pode se servir. Ela fala muito para mim, mãe, eu lembro até hoje você falando assim, você tem braços e pernas que funcionam, se vire. Eu falei, né? Eu falei isso mesmo. Só que é engraçado que a gente vai crescendo e amadurecendo, fica mais velho, a gente vai ficando burro. Algumas pessoas vão. A maior parte que eu conheço vai. Os velhos, por exemplo... Como é que é teu nome? Viviane. Os velhos, Viviane, se você for olhar, é uma tragédia os nossos velhos. É uma tragédia. Eu sei que existe um romantismo de que velhinho, mas não. É uma tragédia. A maior parte dos velhos que eu conheço se tornam pessoas absolutamente amargas, egoístas, que acham que o mundo tem que girar ao redor deles, que não conseguem fazer... que não serve para nada. Não serve para nada. Só enche o saco. Isso não é o próprio do velho. O velho tem que ser um sujeito que já, por não ter energia, já não tem mais vigor, já não consegue... Ele tem que ficar quieto e dar conselho. E rezar pelos outros, se ele tem religião. Agora, não faz isso, porque isso é absolutamente altruísta. Porque um velho só pode ser altruísta. Ele não tem nada que ele... Entendeu o que eu quero dizer ou não? Sim, entendo. Isso é a virtude do velho. Só que a gente não tem mais percepção disso também. Né? O velho, ele quer ter virtude de jovem. Tanto é que... Eu sempre falei isso. Tanto é que, se você quiser elogiar um velho, o que você fala? Olha só como ele está inteirão. Oh, eu faço abdominal ainda. Eu ainda faço academia. Academia, o velho fala. E aí é velho, né? Você entende? O que é fazer academia? O que é estar inteirão? É virtude do Neymar. Quem tem que ser ágil é o Neymar, é o Messi, é o jovem. Porque no limite, o velho vai perder isso. Todo mundo vai perder isso. Por que você está querendo cultivar algo que não é mais próprio teu? Veja, eu não estou dizendo que o velho tem que ser acabado e doente. Não é isso. Só que a atenção tem que estar lá. Isso não tem que ser o distintivo do velho. Porque isso ele já não tem. Ele tem sempre assim, de modo ridículo. Porque um velho inteirão, se tomar um peteleco de um jovem, cai. Um inteirão de 84 anos é frágil. Então isso não é a virtude dele. Um jovem de 30 anos é a virtude dele. Ele não pode tomar um peteleco e cair. Agora, imagina, tu pega assim, um velho inteirão e um jovem acabado, se eles entrarem num confronto físico, o jovem acabado destrói o velho inteirão.
Não é assim ou não? Sim. É óbvio que a virtude do velho não é a força, a juventude, a vitalidade. A virtude do velho é outra coisa. Então é isso que a gente está falando. Essa ideia de que você envelhece melhor, você envelhece e amadurece, no nosso tempo é o contrário. Vai se tornando vitimista até não poder mais. Reforçado por um monte de coisas que são boas. Estatuto do velho, estatuto do idoso. Isso é bom ter, é óbvio que é bom. Não estou dizendo que não é bom. É óbvio que é bom ter. Né? Pelo amor de Deus, os mecanismos de defesa social do velho, excelente. Só que interiormente ele não pode levar a sério isso. Ele não pode levar a sério isso. Entendeu? A nossa juventude é uma juventude desorientada. Os velhos, eles tinham que ter... Bem, não é que a gente pega o emuná? Dos velhos. Porque tem uma vida. A gente não tem velho. Os velhos estão tudo cacaricado. Não de força física, mas sim de biografia. Biografia de velho hoje é uma tragédia. Velho só fala de quê? Doença. Não é isso? Só fala disso. Fala, mas que saco. Aí você tem que ser o velho da relação. Não é isso? Você tem que cultivar a paciência, a sabedoria, a amplitude. Mas esse não é o normal. Normal é o inverso. É o velho sábio. Esse é o normal. É o velho que tem experiência acumulada e sabe como a vida é.